Oi, turma. Nossa aula de hoje é sobre o Antigo Egito. Então, o Antigo Egito ele foi dividido em império, o Império Egípcio. A divisão do período dinástico. Esse império foi dividido em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Então, o Antigo Império, de 3.200 a 2.423 a.C. O Antigo Império tinha como limites o Mar Mediterrâneo ao norte, o deserto da Líbia a oeste e o deserto da Arábia ao leste e a primeira catarata do rio Nilo ao sul. Sua história é marcada por faraós que conquistaram grandes poderes religiosos, militares e administrativos. Também coincide com a época das grandes pirâmides, sendo que o rei de Djeser foi o primeiro a ordenar a construção de uma através de seu arquiteto Imhotep em Saqqara. Médio Império, de 2160 a 1730 a.C. Representantes da nobreza de Tebas conseguiram reunir forças para acabar com as revoltas que abalavam o Egito. Essa cidade acabou tornando-se a capital do Império Egípcio. Dela surgiram novos faraós que governaram o Império nos séculos seguintes. Durante o Médio Império, o Egito atingiu certa estabilidade política, crescimento econômico e florescimento artístico. Isso impulsionou a ampliação das fronteiras, levando à conquista militar da Núbia. Por volta de 1750 a.C., o Egito foi invadido pelos Hicsos, povo nômade vindo do Oriente Médio, que se mostraram superiores aos egípcios em termos de técnicas militares. Dessa forma, os invasores conseguiram dominar a região norte do Egito e estabelecer a capital em Avaris. Assim, permaneceram por aproximadamente 170 anos. Novo Império, de 1500 a 1085 a.C. Novamente, a nobreza de Tebas reuniu forças e conseguiu expulsar os Hicsos, restabelecendo a unidade política do Egito. Iniciou-se então um novo império. Usando técnicas militares aprendidas com os Hicsos, os faraós organizaram exércitos permanentes, lançando-os em guerras de conquistas. Assim, invadiram territórios do Oriente Médio, dominando cidades como Jerusalém, Damasco, Assur e Babilônia. Os povos dominados eram obrigados a pagar tributos ao faraó em forma de ouro, escravos, alimentos, artesanato e etc. A partir de 1167 a.C., o Império Egípcio foi agitado por revoltas populares, entrando em período de decadência. Sociedade e poder. A sociedade egípcia era caracterizada por ser completamente hierárquica, onde a possibilidade de mobilidade social é quase nula. Cada classe social possuía suas funções perante o Estado, sendo que quem tinha menos poder deveria obedecer quem estava acima. No topo da sociedade estava o faraó, tinha poder absoluto e era considerado um deus vivo na terra. Ele era o dono de todo o Egito, chefe da administração dos cultos religiosos e também comandava o exército. Tinha como principais funções e responsabilidade de manter a ordem e a justiça na sociedade. Caso não cumprisse com suas obrigações, teria como punição a morte eterna. Altos funcionários. Sacerdotes. Eram responsáveis por rituais, festas, todas, é claro, ligadas às atividades religiosas. Tinha como função também administrar todos os bens que eram oferecidos aos deuses. Assim, acabavam acumulando uma grande quantidade de bens materiais. Escribas. Considerada uma classe muito importante, os escribas eram os únicos que poderiam seguir carreira como administradores ou ingressar no serviço público. A escrita servia para o registro de tudo o que acontecia no cotidiano egípcio e, devido a ela, é que conhecemos um pouco da história dos habitantes das margens do Nilo. Nobreza. Nessa classe enquadravam-se os vizeres, pessoas ligadas diretamente ao faraó, os sacerdotes e os oficiais do exército e suas famílias. Nessa classe, a rainha era escolhida e, apesar de o faraó ter muitas esposas, apenas ela tinha o poder real. O casamento era feito entre parentes a fim de manter o sangue azul da dinastia. Artesãos, comerciantes e militares. Os artesãos, essa classe era formada por pessoas com habilidades em todos os tipos de artesanato. Algumas trabalhavam em aldeias e produziam artefatos para o comércio local. Já os mais habilidosos eram convocados a trabalhar para o faraó ou para a classe da nobreza.
Os comerciantes, de importância relativamente grande, pois graças a eles o Egito pôde desenvolver uma economia baseada também no comércio e na circulação de riquezas entre seu povo e as civilizações vizinhas. Os soldados. Essa classe era pequena e sua principal função era garantir a segurança do território, fazendo, quando preciso, escolta nas expedições aos países vizinhos. Posteriormente, devido às invasões e à necessidade de sua defesa mais sólida, o exército e a tecnologia em combate foram aumentando. Os camponeses e os escravos. Os camponeses, essa classe era formada pela maior parte dos antigos egípcios. Eram pessoas que trabalhavam nas lavouras a fim de gerar todo o sustento necessário. Ficavam com uma parte do que era cultivado, mas a grande maioria arrecadada permanecia com os donos das terras, nobres ou faraó. Os escravos eram pessoas capturadas em guerras e serviam como mão de obra. Eram uma minoria, já que em toda a história egípcia, poucas foram as guerras em comparação a outras civilizações. A religiosidade egípcia. Sendo adoradores de vários deuses, os egípcios costumavam adorar distintas divindades que poderiam representar forças da natureza, animais e figuras humanas. Alguns desses deuses poderiam ser adorados por toda a população egípcia. Já outros estavam inseridos nas práticas religiosas de uma única região. Além de politeístas, os egípcios também costumavam homenagear figuras antropomórficas, seres híbridos que possuíam o corpo com partes humanas e animais. Os mitos que falavam sobre os diversos deuses adorados pelos egípcios demonstravam a origem de vários dos rituais celebrados por essa antiga civilização. A escrita. No Antigo Egito, a escrita tinha uma grande importância no desenvolvimento das atividades de cunho sagrado e cotidiano. Em linhas gerais, os egípcios desenvolveram 3 sistemas de escritas diferentes entre si. A primeira e mais importante delas é a hieroglífica, que era estritamente utilizada para a impressão de mensagens em túmulos e templos. Logo em seguida havia a escrita hierática, uma simplificação da hieroglífica, e a demótica, utilizada para escritos de menor importância. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, o Antigo Egito. E para fixar o assunto, eu proponho a atividade em casa, que redija em papel pautado um texto sobre a religião egípcia. Então é isso, até a próxima aula e um beijo.